Boa noite. Os escravizados estiveram presentes em diferentes funções e contextos sociais ao longo da história de Santa Cruz, desde o tempo dos jesuítas. Na apresentação de hoje estarei falando sobre o tema Pau para toda a obra. Aqui na abertura tem uma composição com desenhos feitos pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, uma montagem de algumas aquarelas dele mostrando exatamente o negro em diversas funções de trabalho. Os escravizados de Santa Cruz, desde a administração dos jesuítas, eram alimentados e vestidos por conta dos padres, que também os castigavam, sempre que julgados merecedores. A alimentação, naquela época, era feita a partir da própria possibilidade que os escravizados tinham, durante 2 dias na semana, dedicarem a plantação da sua própria lavoura para consumo próprio. E os vestidos, vestuário, era entregue também em épocas, principalmente no casamento, que eles tinham direito a receber um vestuário, as mulheres e os homens, e também para as atividades normais, um tecido grosso. A escravidão de africanos na colônia portuguesa da América foi a mais volumosa e duradoura do Ocidente. Ao partir da tríade pano, pau e pão, imortalizada pelo inaciano setecentista Antonil, a historiadora Ana Carolina de Carvalho Viotti descortina alguns dos consensos fundamentais estabelecidos à época sobre o trato dos escravos. A escravidão parece, quando vista dos séculos XX e XXI, tão bárbara, tão brutal e cruel que custa-nos crer que se tratava para a sociedade que se consolidou na América Portuguesa ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, de uma prática familiar estável e, sobretudo, bastante regulada. Esse é um trecho da resenha do livro, cuja capa está representada aqui, pau, pano e pão. Essa tríade é apresentada pelo Andreoni, que era um inaciano, era jesuíta. A escravaria de Santa Cruz sob a administração dos padres jesuítas. Aqui a escravaria, eu peguei o próprio título do historiador Benedito Freitas. Famosa a escravaria da fazenda de Santa Cruz, constituída de uma multidão de homens, mulheres e crianças disciplinadas e obedientes ao menor sinal dos padres, que os criaram e educaram no sistema de suas missões. Freitas, Benedito, História de Santa Cruz, volume 1, Era Jesuítica, Rio de Janeiro, 1985, página 173. Essa questão da obediência, da disciplina, vai ser citada também tanto pelo Manuel Martins do Couto Reis como José de Saldanha da Gama, considerando que isso era fundamental para que os padres, no caso os jesuítas e depois os próprios administradores, pudessem ter um resultado positivo. Então era importante que eles fossem bem disciplinados e obedientes, né? Se saísse fora, se rezasse fora da cartilha, eles seriam castigados, como muitas vezes foram. Eu utilizei aqui alguns recortes com desenhos da planta do povoado da Imperial Fazenda de Santa Cruz, de autoria do coronel Conrado Jacó de Niemeyer. Aquela planta que tem os desenhos, né? Então tem o desenho da fazenda e nos cantos aparecem alguns escravizados. Então aproveitei aqui os recortes e coloquei, vocês podem observar que tem vários escravizados, juntamente com pessoas livres, né? Provavelmente mucamas e está acompanhando. Quando chegavam à idade apropriada, os filhos dos escravizados de Santa Cruz iam para as oficinas. Os mais inteligentes, aplicados em aprendizagens de maior habilidade, ourivesaria, reparação de maquinário, decoração, pintura, santeiros e outros ofícios delicados que promoveram o engrandecimento material e artístico da fazenda. As meninas reservavam funções compatíveis com suas aptidões. Geralmente fiavam o grosso tecido para o vestuário pessoal. Então é o texto do historiador Benedito Freitas,
É tirado do volume 1, Era Jesuítica, 1985, página 178. Eu peguei uma gravura aqui da internet mostrando alguns escravos que não são de Santa Cruz, mas trabalhando com o ferro, né, a produção de ferro. Conservatório, orquestra e coral formado por escravizados da fazenda de Santa Cruz. Vários historiadores, inclusive o próprio Benedito Freitas, já escreveram sobre o Conservatório de Música da Fazenda Real de Santa Cruz. Alguns confirmando a sua existência, outros céticos, mesmo diante de inúmeras evidências, inclusive dos instrumentos musicais inventariados por ocasião da expulsão dos jesuítas e testemunhos envolvendo o rei Dom João VI, os maestros José Maurício Nunes Garcia e Marcos Portugal. Esse inventário foi produzido a partir da expulsão dos jesuítas. Então, quando os jesuítas foram expulsos em 1759, o governo real, o governo de Portugal, determinou que fosse feito um levantamento de tudo que existia na fazenda. E foi feito um levantamento detalhado. Nesse inventário, nessa relação, aparecem muitos instrumentos musicais, denotando que existia realmente uma aula de música, um conservatório. Alguns estudiosos da história da música no Brasil não aceitam que tenha sido um conservatório, mas é bem improvável que, com tantos instrumentos importantes utilizados no século XVIII, como o manicórdio, como charamela, o cravo, outros instrumentos também indicam, inclusive instrumentos que, segundo o detalhe do inventário, estavam em uso, não eram instrumentos novos. Então eles eram realmente, existia realmente alguma coisa relacionada com a música. Por outro lado, quando Dom João chega ainda como príncipe regente, a primeira cerimônia que ele assiste, a primeira solenidade, é uma solenidade religiosa. Dom João, todos sabem, era um carola, era muito religioso, assistia missas todos os dias e tudo mais. E quando ele chega em Santa Cruz, não seria diferente. Ele vai assistir uma missa e vários historiadores relatam que ele, durante a missa, ficou muito surpreso porque a missa foi cantada, né, apresentada por músicos negros escravizados. E Dom João fica muito impressionado com isso, tanto que depois vai dar sequência essa música que eram de antigos escravos, porque quando ele chega, os jesuítas já tinham sido expulsos há muito tempo, mas a prática da música continuava. Então Dom João VI, depois já rei, né, vai determinar que continue essa prática de música com uma banda que vai se tornar uma banda real, depois uma banda imperial. Ela é muito citada pelo historiador Benedito Freitas e por outros também que fazem pesquisa sobre a música em Santa Cruz, como no caso aqui o professor Antônio Carlos dos Santos, que escreveu Os Músicos Negros, Escravos da Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em 1808 e 1832. O professor Antônio Carlos, então, fez esse trabalho, pesquisando muito sobre a música de Santa Cruz, e este livro tem aqui um texto do Alexandre Matte, um trecho da resenha dele. Em tese, e a partir de significativa pesquisa documental, Antônio Carlos dos Santos toma como objeto de investigação a participação de escravos negros como músicos e cantores da Real Fazenda de Santa Cruz, localizada no Rio de Janeiro, de 1808, chegada da família real portuguesa ao país até 1871. Nessa ampla fatia de tempo, o pesquisador representa tanto os motivos econômicos na formação de escravos e ex-escravos no aprendizado de música erudita. De todos os motivos, destaca o autor principalmente o fato de tantos os observadores estrangeiros como os brasileiros, bem nascidos, conceberem os negros de modo perseverantemente ideológico. Trata-se, portanto, de excelente possibilidade de ter acesso a um significativo trabalho desenvolvido por negros músicos escravos em um período da história repleto de tantas lacunas históricas. Alexandre Matte. Então, esse é um trecho da resenha escrita do livro. O livro do Antônio Carlos é muito interessante, porque ele também vem ilustrado com diversas partituras e muitas informações iconográficas. E tem um outro livro aqui,
da professora Lilia Moritz-Schwartz, que é uma antropóloga, historiadora, é O Império em Procissão. A Lília já havia escrito aquele livro As Barbas do Imperador, que fala sobre Dom Pedro II, e nesse livro As Barbas do Imperador ela inclui um capítulo referente à Fazenda Imperial de Santa Cruz, ela cita também. O Império em Procissão refere-se à participação dos escravos músicos da Fazenda Imperial de Santa Cruz na cerimônia realizada em julho de 1841. A corte amanheceu em festa, hora de acompanhar a cerimônia de sagração e coroação de Dom Pedro II, que assim tornava-se um ícone dileto do Estado. Junto com o cortejo imperial, desfilam símbolos desse teatro da política, insígnias, emblemas, palácios e a própria etiqueta. Então, como a Lília é uma antropóloga, ela vai trabalhar muito com essa questão das imagens, da simbologia. É um trabalho, é um livrinho pequeno, muito interessante, e mais interessante para quem gosta, quem tem interesse, é que vocês podem baixar isso em PDF no computador. É só entrar no próprio título do livro que vocês vão ver a possibilidade. Então é muito gratificante que ela disponha essa possibilidade, né? Um livrinho pequeno, mas com informações preciosas, principalmente para quem se interessa pela história de Santa Cruz, que eu acredito que seja aqueles que me acompanham aqui nesse canal do YouTube. Agora, também tem um flagrante preconceito, embora vocês viram aí que os músicos negros se apresentaram até mesmo na coroação de Pedro II, o imperador. Tem também o preconceito. Por exemplo, aqui é um texto que eu tirei do jornal. Cuidado, cuidado. Domingo 21 do corrente, segunda-feira, 22 e terça 23, tiveram lugar na igreja de Santa Cruz dos Militares as festividades do estilo. E pela primeira vez se viu ser a música composta de escravos da fazenda de Santa Cruz, sendo assim postos de parte tantos e tão distintos professores de música de que abunda esta nossa capital. Pensando sinceramente neste negócio, pergunta-se por que se faria isto? Já não terá a Irmandade tão rica como era o dinheiro para se pagar espórtulas de costume, homens livres, que precisam de favores da escravatura da fazenda de Santa Cruz? Olha só o preconceito, né? Aí tem uma imagem, uma foto recente da parte frontal da igreja. Na fazenda Santa Cruz, pois há dinheiro para doces, pastéis e refresco e não há para os músicos. Certo é rebaixar muito a festividade da igreja de Santa Cruz dos Militares. Olha só, falar em rebaixamento, se os próprios músicos tocaram na coroação de Dom Pedro. E olha que esse é um texto de 1851, hein? 10 anos, 9 anos depois do coroamento, né? E o que mais admira é que um vovô maçônico, não completou aqui, quisesse antes escravos do que homens livres nas abóbadas do templo. O que dirá isto o senhor Antero, comandante das armas? Por que se calou a pacotilha que tanto censurou sua excelência pela licença dada ao músico escravo que foi para o Rio Grande? Pois quando se trata de acabar com a escravatura, mas não com a escravidão, deixa a Irmandade dos Nobres e Distintos Militares de se utilizar do préstimo de homens livres para dar preferência a escravos? De quanto seria a economia? Valeria isso a pena, tanto mais quando nos consta que tal procedimento não teve aprovação de quem talvez esperavam que tivesse. Ora, meus senhores, cuidado, cuidado. Foi publicado na Mota, na Corte, Jornal de Modas e Variedades. Perdão pela tosse. Sempre. Escravizados de Santa Cruz participaram da construção do Asilo dos Inválidos da Pátria. Vocês viram na nota anterior que
muito além deles fazerem reclamação pela questão das despesas, a gente percebe que há um preconceito, exatamente porque foram músicos negros da Fazenda Santa Cruz. Agora, um preconceito descabido, porque os negros da Fazenda Santa Cruz se apresentavam em muitas e muitas festas. Aqui, mostrando, quando eu coloco lá pau para toda obra, é porque os diversos escravos, como vocês viram lá naquela nota introdutória do Benedito Freitas, falando sobre as diversas funções, eles vão ser contratados, porque eram escravos que eram da fazenda, e a própria superintendência alugava esses músicos, esses escravos, tanto como músicos, como também para trabalhar nas obras. E um desses trabalhos é exatamente aqui na construção do Asilo dos Inválidos da Pátria. E o preconceito continua, né? Porque aqui tem um texto, né? Fugiram de Petrópolis 40 escravos da fazenda de Santa Cruz, que ali estavam destacados. Consta que alguns se acham em Iguaçu, outros pelo Campo Grande e outros dispersos em Santa Cruz. Recomenda-se aos capitães do mato que deles souberem, prendam e os apresentem à casa de correção ou nas cadeias dos respectivos municípios ou em alguma das repartições da Casa Imperial pela qual receberão suas gratificações. Isso é um anúncio que foi tirado do Jornal do Comércio, né, falando sobre essa questão dos negros fugidos. E se alguns negros fugiam, é porque o tratamento não era tão bom como se diz, como alguns historiadores dizem, né? E aqui é um outro texto, aportando de uma outra forma, né, a falta de chance que impede alguns setores de preto, já que deles tratamos, a ascensão social. Quer dizer, esta questão da ascensão social, ela vem sendo discutida desde a época da libertação dos escravos, né, dos escravizados, porque se falava muito da possibilidade de que esses escravizados, quando eles fossem postos em liberdade, que eles pudessem ter um emprego e ter uma ascensão social. Só que isso não aconteceu ao longo da história, por uma série de motivos, inclusive pela própria questão da formação, da educação, instrução e tudo mais. E justa sempre que não é consequência da indolência, preocupou a muitos próprios abolicionistas. Procuravam meios de preparar os escravos para usar bem a liberdade para garantir sua própria subsistência. Os jesuítas mandaram ensinar aos escravos da fazenda de Santa Cruz, no Rio, os mais variados ofícios e música. Quantos músicos de valor e sucesso de hoje são pretos? Joaquim Nabuco disse no Senado: abolida a escravidão, resta proteger o escravo livre. De maneira semelhante se expressou Dom Macedo Costa no sermão congratulatório à princesa Isabel na cerimônia da entrega da Rosa de Ouro. Quer dizer, essa questão sempre foi muito abordada em termos de discurso, mas na prática pouco se fez. Somente mais recentemente é que começamos a ter um pouco mais de atenção, inclusive a partir da Constituição de 1988, para que seja corrigido isso, mas existe ainda muito preconceito. Por exemplo, estou falando de preconceito e aqui tem uma cena do filme Mauá, O Imperador e o Rei, direção de Sérgio Rezende, 1999. Foi um episódio, eu fiz questão de colocar isso aqui, porque foi um episódio que eu próprio vivenciei e tive inclusive uma experiência também até de certa forma preconceituosa. Veja bem, em 1999, foi na época da produção desse filme Barão de Mauá, né, o Mauá, o Imperador e o Rei, e eu estava na época fazendo um curso lá na Universidade de Cândido Mendes, ali no centro, na Rua da Assembleia número 10, e nós, no intervalo, a gente estudava, era sábado, o dia inteiro, né? De 8 da manhã até 5 horas, 6 horas da tarde, e na hora do almoço nós saímos para almoçar, e eu saí sozinho até, né, nesse dia, para almoçar num restaurante que ficava ali onde era a casa da Carmen Miranda, né? Foi transformado num restaurante, hoje em dia nem é mais restaurante. Um restaurantezinho bonitinho, tal, muita comida boa, self-service, e, enfim, um grupo grande de alunos e outras pessoas. Era um sábado de manhã, como eu estou falando, meio-dia, 1 hora por aí. Nisso, nós estávamos almoçando, chega um grupo de negros, todos maltrapilhos, um grupo grande, de uns 20, 30 pessoas, foram entrando no restaurante, né? Ar-condicionado fechado e tudo mais. Qual foi o sobressalto de todo mundo?
Porque o que você imagina, né? Sei lá, preconceito rola logo, né? Porque vai ter uma invasão de negros aí, que foram mendigos ou moradores de rua, sei lá o que estavam invadindo. Não era nada disso, porque depois foram entrando também outros atores, porque eram todos atores, né? Alguns contratados e outros atores profissionais. Foram entrando com aquelas roupas, aquelas vestimentas do século XIX, com alguns como soldados, outros, enfim. E aí nós começamos a perceber que se tratava de um grupo, exatamente do filme Barão de Mauá, que estava ali, que estavam filmando ali na praça, no Largo do Paço, ali na Rua 1º de Março, né? E montaram um cenário ali, transformaram aquilo ali numa rua como se fosse no século XIX e saíram naturalmente para o seu almoço. Só que eles saíram com as roupas que eles estavam se apresentando, não foram mudar de roupa, foram tomar banho, não foram nada. Então chegaram lá aqueles negros com aquelas roupas de saco maltrapilho, vocês realmente imaginem. Então vejam que porque eu falei, o preconceito continua até quando isso vai durar, né? E aqui, para vocês perceberem a questão do preconceito, tem uma notinha que fala da insurreição de escravos. O boato que ontem muito preocupou a população desta corte de se terem surgido os escravos de Santa Cruz não tem o menor fundamento, segundo nos informou o senhor conselheiro mordomo da Casa Imperial, que pessoalmente teve a bondade de nos procurar para nos dar os esclarecimentos que passamos a expor. Por ordem do superintendente da Fazenda de Santa Cruz, 95 escravos dirigiram-se para Queimados, a fim de aí tomarem passagem na estrada de ferro com direção à fazenda do senhor Luiz Leme Betim, onde iam trabalhar. O agente da estação, atemorizado, telegrafou para a corte, na suposição de que esses escravos se tinham retirado da fazenda de Santa Cruz, por isso surgiram. Foi mais ou menos a impressão que nós tivemos quando nós estávamos no restaurante, né? Chega aquele grupo todo, né? Só que aqui o negócio foi pior, porque era na época exatamente da escravidão. Depois de havermos recebido essas informações, a Secretaria da Polícia comunicou-nos o que se segue. Apresentou-se hoje na estação de Queimados um pequeno grupo de escravos da fazenda de Santa Cruz que se destinavam à estrada do Pati, onde devem trabalhar por conta de Luiz Lemos Betim, que locara seus serviços ao superintendente da mesma fazenda que eu falei para vocês. Os escravizados eram alugados, né? Seguiam os escravos a seu destino, mas em um grupo desordenado e sob a direção de um condutor ignorante. O aparecimento desses escravos causou apreensão às autoridades das circunvizinhanças que o requisitaram providências ao chefe de polícia da província do Rio de Janeiro. Vejam só, tudo por causa de falta de informação e preconceito, né? Só que, como eu digo, nós estávamos falando aqui no século XIX, que era muito pior ainda, né? O agente da estação de Queimados comunicou pelo telégrafo ao meio-dia ter receio de que os escravos entrassem à força nos vagões e seguissem para a serra acima. Às 2 horas da tarde, tendo a polícia notícia de haverem os escravos ocupados os vagões que deviam seguir para a serra, e sabendo que eles não haviam tomado passagem e nem eram conduzidos por alguém que se responsabilizasse por seu bom comportamento, a direção determinou que os carros ocupados pelos escravos viessem rapidamente para a corte. Veja, bom comportamento, né? Será que eles iam pedir bom comportamento dos libertos, das pessoas livres? Às 2h30 da tarde chegaram os escravos que nenhuma intenção malévola haviam demonstrado, convencendo-se então a polícia de que inopinada aparição deles e a desordem com que caminhavam haviam inspirado terror e pânico.
Chegados os escravos, mandou o excelentíssimo senhor ministro da Justiça chamar o mordomo da Casa Imperial, fez este entrega daqueles que foram alojados em São Cristóvão. A polícia mandou vir os escravos para a corte no intuito de obviar o que tomasse em vulto os boatos aterradores que começavam a espalhar-se em detrimento da ordem pública. Vejam só, tudo por causa de uma falta de informação e principalmente por causa do grande preconceito que existia com os escravos. E o caso aqui que eu citei do filme Mauá também não foge muito dessa apreciação. Os escravizados de Santa Cruz nas obras de construção da Casa de Correção. Esta citação aqui da Casa de Correção é apenas uma de tantas outras referente à presença dos escravos, né? Então aqui tem um relatório da comissão encarregada de apresentar o plano de uma casa de correção e constando que alguns escravos da fazenda de Santa Cruz poderão, a pedido da sociedade, ser empregados nesta obra, obrigando-se a mesma sociedade a dar-lhe vestuário e sustento, depois de ter feito o primeiro raio de edifícios, mesmos pretos que ocuparam ajudarão a terminar o resto. Então, aí tem uma foto do portal da Casa de Correção para mostrar como eles trabalhavam em todos os setores no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas também fora do Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados também eram contratados. Aqui tem a construção também da sede do asilo, né, dos Inválidos da Pátria, mostrando grupo de antigos inválidos da pátria. Esses inválidos da pátria, veja que em 1896 foram aqueles que participaram da guerra contra o Paraguai e alguns se tornaram inválidos, então foi criado esse asilo, né? Foi aberta imediatamente, segundo uma determinação de Pedro II, uma subscrição para cobrir as despesas da construção do asilo planejado. O imperador iniciou uma doação de 5 contos de réis. Os demais componentes da família imperial secundaram-no bem como altas figuras da corte. A subscrição rendeu a animadora quantia de 400 contos de réis, que foi logo aplicada na construção do edifício que viria a asilar os inválidos da pátria. As obras foram iniciadas com muito entusiasmo. Pedro II mandou vir em março de 1867 escravos da fazenda de Santa Cruz para auxiliar o levantamento do prédio. O futuro asilo estava se tornando tão necessário que Dom Pedro II viu-se forçado, devido ao número elevado de combatentes na Batalha do Paraguai, a mandá-lo alojá-los provisoriamente em Niterói. Então veja que o próprio imperador se interessou na construção, até mandando os escravizados de Santa Cruz. Por isso que eu coloquei pau para toda a obra. Aqui tem uma nota do Ministério do Império, referindo-se também que os escravizados de Santa Cruz, que estavam na obra na Paineira, então é uma outra obra também. Isso foi a recorte tanto do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, isso já em 1821, depois 1831 também, aqui no meu caso 1836, e referências aqui para se aproveitar os escravos da fazenda de Santa Cruz na abertura de canais. Então vejam vocês quantas atividades os escravizados tiveram que trabalhar, por isso pau para toda a obra. A Guanabara como natureza, também a mesma construção na Ilha do Bom Jesus, que foi citada anteriormente. Escravizados de Santa Cruz participaram da construção do asilo dos inválidos da pátria, tanto na construção do próprio asilo como da igreja. E aqui a notinha, tempos depois, a subscrição, no caso do imperador, né, alcançou 400 contos doaram as obras, tendo como operários os escravos da fazenda de Santa Cruz, sob a direção do coronel Carneiro Leão, diretor das obras militares. Então, isso aqui é uma nota do Magalhães Correia. Então, com essa nota do Magalhães Correia, que foi publicada no jornal Correio da Manhã em 19 de abril de 1936, fica aqui o nosso registro sobre exatamente o dia
nacional da cultura negra, né? Que é comemorar dia 20 de novembro, consciência negra, né? Dia da consciência negra, mostrando a presença marcante dos escravizados de Santa Cruz desde o tempo dos jesuítas, atuando em diversas frentes. É claro que eu apenas fiz a citação de algumas poucas, mas o fato é que foram muitas e muitas participações, tanto no Rio de Janeiro, como eu já falei, também como fora do Rio de Janeiro. Então fica aqui essa contribuição para a lembrança do dia 20 de novembro, no caso 20 de novembro de 2023, dia da Consciência Negra, Nacional da Consciência Negra, que é um feriado. Até uma próxima. Um grande abraço a todos.